Jeremias, capítulo 32. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18 de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei de Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia. E com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor, e ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Eis que Anameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Anameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho de meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. E subscrevi o auto e selei-o, e foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto o que estava selado conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, perante os olhos de Anameel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estes autos e este auto de compra, tanto selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande, poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até ao dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens neste dia. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas, e com mão forte e com braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que emana leite e mel.
e entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei, tudo o que lhes mandaste que fizessem. Eles não o fizeram, pelo que ordenaste, lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, e eis aqui estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para mim ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram, até ao dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira, eles e seus reis e os seus príncipes, e os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Maloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. E por isso agora assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado da minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno que não se desviará deles para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E os plantarei nesta cidade certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, está dada na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e subscreverão os autos e os selarão e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá e nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies.
e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor.